Agora, pessoal, a gente estava vendo sobre potenciação, né? Então, nós vimos que 2 vezes 2 é 4, certo? 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. O que a gente tira daqui? Quando a gente trabalha, um vezes o outro, aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado e assim por diante. Por que a gente chama quadrado? Porque eleva a 2. Diante disso aqui, a gente trabalha o quê? A raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? Esse númerozinho aqui no radical. Então, se eu quero a raiz quadrada de 49, é igual a quem? 7. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 25 é 5. E assim por diante. A raiz quadrada é quando eu tenho um número que multiplica o outro. Olha só. Eu tenho aqui, quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? A gente acabou de fazer ali, Pode ser ou menos 4 ou mais 4, né? Porque menos 4 vezes menos 4, quanto é 4 vezes 4? 16, né? Negativo mais negativo, negativo vezes positivo, negativo, né? Então, na multiplicação, negativo vezes negativo igual a positivo. Sobre a raiz quadrada, aqui, está no livro, na página 69. Então, o que a gente tem que saber? Se já é B, dois números inteiros, a gente está trabalhando números inteiros, né? E diferente de zero, olha aqui o que a gente tem que saber. Como é que a gente indica a raiz quadrada? A gente tem esse símbolozinho que significa o quê? Radical, certo? Então, como a gente viu aqui, a raiz de 49 é 7. Qual seria a raiz de 8? Olha só, a raiz de... Calma. 8 vezes 8 igual a 64. Então, qual seria a raiz de 64? Eu tenho que saber um número que multiplica por ele mesmo para saber que dá 64. Qual é? Número 8, né? Então, olha aqui. Eu tenho a raiz quadrada. Eu coloco o 2 aqui. E olha só, eu tenho aqui, o índice, olha aqui, tá? Isso aqui chama índice. O 64 chama radicando. O 2 chama índice. E esse Vzinho, o símbolo de raiz quadrada, chama radical, certo? Então, a gente tem que saber, olha aqui, a relação. O radicalzinho do A. O que é meu A? 64. O que é meu 8? O B. Certo? Então, olha só. Eu tenho que saber aqui, 64 é igual a 8. Raiz quadrada de 64 igual a 8. Aí ele diz aqui, isso aqui é equivalente ao B, não é o 8? Então, o 8 ao quadrado é igual a 64. Tá? Olha aqui, o A é o 64. O B, olha aqui, é o 8, certo? Então, quando eu venho aqui, o B elevado a N, que é esse aqui, que é o 2, eu tenho que ter o A, que é o 64. Então, o 8 elevado ao quadrado é igual, é a mesma coisa que 8 vezes 8, né? Que é igual a 64. Ok? Então, o que a gente tem que saber de raiz quadrada, por enquanto, é isso, tá bom? O que eu não fiz? A raiz quadrada é assim, 9 vezes 9 é igual a 81. Então, qual é a raiz quadrada de 81? 9. Né? Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Aqui o 2 a gente não precisa representar, tá? Ele aparece aqui, mas quando é 2 não precisa. Então, vai ser a mesma coisa que 9, olha aqui, 9 elevado ao quadrado é igual a 81. 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? É 100, né? Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a
100. Só mais um. A raiz de 15, por exemplo. Quanto é a raiz de 15? 15 vezes 15 é igual a 225. Então, qual é a raiz quadrada? Qual é a raiz quadrada? O 2 não preciso colocar, tá? Quando for raiz quadrada, mas vamos botar. A raiz de 225 é quanto? É 15. Por quê? Porque 15 ao quadrado, olha aqui, ó, quadrado aqui, quadrado e raiz quadrada. 15 ao quadrado é igual a 225. Ok? Até a próxima.